nós viajarmos, nas minhas viagens para Curitiba, assim que eu chegava no condomínio, eu sempre dava uma olhada no nível da água, né? Do líquido de arrefecimento, e ele baixava, não com uma velocidade grande, mas baixava um dedo, enfim. E eu, caramba, acho que isso aqui deve ter algum vazamento. E antes da viagem, eu levei o carro lá em Ponta Grossa mesmo, a um mecânico conhecido como Jacó. Inclusive, em uma oportunidade de assistir esse vídeo aqui, Jacó, um abraço. Eu encontrei essa mecânica do Jacó lá em Ponta Grossa, Jacó Radiadores, no Google. E impressionantemente, todos os comentários sobre a mecânica do Jacó eram positivos e mencionavam a honestidade dele. Ele trabalha em conjunto com o filho, e isso é verdade. E, gente, realmente atendimento surpreendente. Cheguei lá, deixei o carro pela manhã, fui buscar à tarde, quando ele já havia feito o serviço. Muitos clientes para ele atender. Ele atende por ordem de chegada. Me explicou tudo o que iria fazer, fez uma desmineralização do motor, uma limpeza geral. O serviço ficou R$360, mas ainda dei aquela choradinha típica do brasileiro. Inclusive, esse é outro ponto que eu quero entrar com vocês também, pessoal. E aí ele deixou por R$350. E de fato haviam 2 vazamentos no sistema de arrefecimento, e ambos na entrada e saída da água no motor, justamente ali na altura onde vai a braçadeira, né? Então, na entrada havia um vazamento menor, na saída havia um vazamento maior. As tubulações por onde passa o líquido do arrefecimento, todas elas estavam em perfeito estado. Ele fez a correção, fiz um teste com o carro, ele falou: olha, Anderson, se você notar qualquer coisa, pode voltar aqui. O serviço aqui tem garantia de 30 dias, mas eu garanto para você, tá show de bola. Ainda sobrou um pouco lá do líquido do arrefecimento, tá ali na mala do carro, para um futuro uso. Mas, Jacó, muito obrigado aí. E assim que nós chegarmos em Natal, deixarei um comentário lá para você, meu amigo. Muito bom. E aí, pessoal, falando sobre o jeito brasileiro de negociar, cara, o pessoal de Ponta Grossa, alguns são ruins demais para negociar. Muitos, o serviço das coisas, ele é um pouco elevado comparado a Natal, mas a negociação, meu amigo, é bem complicado. Mas aqui existem sempre as exceções, né? Por exemplo, em Ponta Grossa tem uma loja bem famosa em todo o Brasil, conhecida como Lojas Zwang. Inclusive, nessa loja, cheguei lá para comprar algumas coisas, e o frente de loja, meu amigo Fernando, um grande abraço para ele, foi um irmão que eu pude fazer aqui na cidade de Ponta Grossa, uma pessoa de uma índole espetacular, simplesmente sensacional, me atendeu com toda a presteza possível, completamente atencioso. E nas lojas Zwang, de fato, você consegue ter ali um desconto maior em todos os produtos que você compra. Então, é uma loja muito boa para quem vai viajar no futuro para Ponta Grossa, ou até mesmo para quem mora aí em Ponta Grossa. Recomendo fortemente as lojas Zwang para vocês. Porém, depois de abrir essa aspas aqui, voltando para as negociações, quando nós chegamos no apartamento, o frio aqui em Ponta Grossa é muito intenso, né? E nós chegamos ali no início do mês de janeiro, nossa primeira experiência com frio, saindo de uma temperatura mínima lá em Natal de 25, 26, e pegamos 13 graus, gente. E nós quase morríamos aqui. Quase morríamos com 13 graus. Depois de 6 meses, 13 graus, eu já consigo ficar sem camisa, né? E claramente tinha ali o chuveiro elétrico para fazermos a ligação. E no condomínio tem um grupo onde algumas pessoas colocam lá os serviços prestados, enfim. E olha, eu vou te dizer, 50 pau para que o eletricista fizesse a conexão de apenas 3 fios. E
eu não fiz a ligação justamente por não ter as chaves necessárias e os equipamentos necessários para fazer a ligação. Mas 50 pila. E eu quero isso, 50 pau para conectar 3 fios. Faça aí pelo menos por 30. Não tem como e tal, enfim. Eu queria água quente, paguei os 50 pau para ele, mas quando o frio intenso chega, meu amigo, não tem chuveiro elétrico que dê jeito. Alguns que são melhores, tudo bem, consegue até entregar uma água mais aquecida ali para você durante o banho, mas o que estava no nosso apartamento não dava vencimento. Ele apenas esquentava um pouco, né? Mas não era suficiente. E aí quando chega o frio, meu amigo, é sofrimento. E aí você chega à conclusão que de fato você não gosta do frio. Estava até brincando esses dias, quem disser que gosta do frio tem que amarrar camarada, dar uma surra de urtiga e deixar amarrado num tronco na beira da maré para os mosquitos dar-lhe outra surra. Porque o frio é horrível, gente. É horrível. A gente reclama do calor, tem um ar-condicionado. Por frio tem um aquecedor também, mas pela manhã, quando você acorda num frio intenso de 3 graus, 2 graus, como fez em Ponta Grossa, e em algumas regiões mais próximas, a temperatura despencou ainda mais, é horrível, horrível. Enfim, são diversos fatores que fazem com que você chegue a essa conclusão. E lá perto do condomínio tem uma venda lá que eu comprava pão, né? E lá tem 2 senhorinhas que atendem nessa venda, inclusive legais pra caramba. Antes de nós viajarmos, eu me despedi de ambas. E tinha uma terceira senhorinha lá que eu não sabia até então, mas ela é irmã dessas outras 2. E ela dizendo: olha, meu filho, faz 62 anos que eu moro aqui, você não sabe o que é frio. Antigamente, quando eu estudava, não tinha carro, não tinha nada, a gente ia a pé, andava quilômetros e quilômetros de distância para chegar na escola. Ali sim era frio, hoje não, hoje está quente. 3 graus, ela dizendo que estava quente. Ela falou que até hoje não gosta do frio e que só não sai de Ponta Grossa, claro, pela família dela ser toda de Ponta Grossa, e também porque já tem a vida consolidada lá, né? Mas ela disse que quando chega essa parte do ano, junho, julho, início de agosto ali, é o momento mais terrível para ela. E nesses dias também eu estava conversando com outra mulher, ela estava junto com a filha dela na lavanderia lá em Ponta Grossa, Lavanderia Express, para quem deseja lavar as suas roupas lá. O ciclo de lavagem, tanto lavagem quanto secagem, R$13,90, então é bem viável. É outro ponto que eu quero entrar em detalhe com vocês também. E ela era do Rio Grande do Sul, tanto ela quanto a família dela, e todas elas se mudaram, foram para Ponta Grossa e já estão analisando um imóvel lá no Nordeste, de preferência em João Pessoa, e elas pretendem morar lá em João Pessoa, né? Justamente para fugirem do frio. Mas é isso aí, pessoal. O frio, ele é bom de maneira moderada, né? Tudo moderado é saudável. Mas quando ele é intenso, meu amigo, não tem quem aguente não, é horrível. É isso aí, pessoal. Saímos agora da parte duplicada da rodovia da BR-151 e entramos agora no acesso simples, né? Então é um acesso que requer um pouco mais de atenção. O fluxo de caminhões ele é bem intenso para essas bandas aqui. E como eu havia comentado com vocês sobre a questão da lavanderia, né? Na verdade, nós passamos a usar a lavanderia em uma estratégia financeira. O que ocorre? Lá no apartamento, a água ela estava vindo muito cara, com um valor absurdo, da concessionária Sanepar, né? E no apartamento, no condomínio de maneira geral, praticamente todos os condôminos reclamavam dos valores. Além de a água ter tido um certo período que a qualidade estava muito a desejar, inclusive foi motivo de crítica total por parte dos moradores de Ponta Grossa, e a Sanepar, graças a Deus, conseguiu resolver esse problema, né? A água voltou a ser uma água fornecida com qualidade, porém
com um preço ainda acima em comparação com outras localidades, como por exemplo, em comparação com a minha região lá, Natal, São Gonçalo do Amarante, concessionária SAAI, a taxa mínima de utilização é aproximadamente R$ 53. Já em Ponta Grossa, a taxa mínima de utilização para o condomínio era R$ 91. E em alguns meses o valor da água bateu R$ 300. Eu não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Fui olhar se havia algum vazamento. Comuniquei à administradora do condomínio que iria contratar uma auditoria para auditar esses valores, e solicitei também a emissão dos últimos consumos junto ao condomínio, e para minha surpresa estava tudo certo. Então o problema aqui está em nós mesmos. Precisamos mudar a estratégia aqui, fazer um racionamento de água, e nós mudamos basicamente duas estratégias aqui. Como eu estava atuando na maior parte do meu tempo em home office, bebendo muita água e com uma frequência muito grande, indo ao banheiro, e cada ida era uma descarga, né? E além disso, havia as nossas roupas também eram lavadas no condomínio. Então eu disse, vamos mudar aqui a estratégia. Ao invés de nós darmos diversas descargas, nós compramos aí desinfetantes a mais para utilizarmos os desinfetantes, e consequentemente levar as roupas para que fossem lavadas em uma lavanderia. E com isso nós conseguimos reduzir o valor da água, que estava vindo aproximadamente R$ 300, para R$ 124, pessoal. E aí, claramente, se você fizer uma análise financeira, foi muito mais vantajoso, mesmo levando as roupas para lavar na lavanderia todo final de semana, adotar essa estratégia. Então, voltando aí à questão da lavanderia, em Ponta Grossa tem diversos pontos que existem as lavanderias. Tem uma lavanderia que fica dentro de um supermercado chamado Condor. O Condor está para Ponta Grossa, assim como o Nordestão está para Natal. Todo mundo conhece a rede de supermercados Nordestão lá em Natal, que agora está se expandindo para o Nordeste também. Se não me engano, já tem João Pessoa. Então, dentro do Condor tem uma lavanderia, mas ela passava a maior parte do tempo fechada por falta de manutenção, e nós utilizávamos outra lavanderia, a Lavanderia Express, que fica no centro da cidade. Muito bom, recomendo aí para todos que desejarem usar, e é uma excelente estratégia também. Olha só que paisagem belíssima aqui dos Campos Gerais. Caramba, é muito bonito, né? Viajar de carro tem as suas vantagens, né? Aquela injeção hormonal em você, prazerosa, que é muito bom. Você consegue desopilar, consegue espairecer. Olha só essa vista aqui à frente. Tem coisa de cinema. Aí vamos, pessoal. Eu notei que em alguns momentos aqui a rodovia ela possui acesso duplo, mas depois de um certo trajeto ela volta a ser simples também. Rodovia simples é um pouco perigoso, então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Mas olha só aqui essas paisagens dos Campos Gerais. Um pouco mais à frente nós estaremos chegando em Jaguariaíva, que também faz parte aqui dos Campos Gerais. Eu acredito que aproximadamente a uns 30 quilômetros, 25, nós já estejamos em Jaguariaíva. Agora um fato interessante aqui na região dos Campos Gerais é que, caramba, nesses últimos dias fez um frio do caramba, 3 graus. Meu amigo, para quem tá chegando numa certa idade, quem passa dos 30 anos aí, dói todas as juntas, dói tudo pela manhã. O clima, quando ele tá muito frio, você tem que usar as pantufas dentro de casa, porque você não aguenta pisar com a sola do pé, naturalmente, no piso
da sua casa, porque é muito gelado. E aí, para quem tem sinusite, rinite, todo tipo de it, meu amigo, aí fica espirrando o tempo todo. No frio, a ponta do seu nariz também fica completamente gelada. Caramba, véio, é horrível. Para tomar banho também, para fazer tudo, lavar louça, enfim. Até para dormir é ruim quando o frio está muito intenso, né? E você tem que utilizar cobertores especiais, né? Cobertor, edredom, que são aqueles cobertores, geralmente eles são produzidos com fibras naturais, né? Então, toda fibra que seja natural, ela tem uma capacidade de fazer com que você se sinta mais confortável no momento da sua dormida, né? Ela tem a propriedade de aquecer um pouco mais. E nesses últimos dias choveu granizo por aqui, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha visto uma vez já aqui em Ponta Grossa, mas nessa última semana agora foi bem intensa a chuva, causa diversos estragos e as pedras bem graúdas mesmo, então bem complicado. E subitamente, né, hoje é o que? Quinta-feira, olha só o tempo, 22 graus aqui na região dos Campos Gerais. O céu não tem uma nuvem, então que permaneça assim, né? Viajar com essa tranquilidade. A melhor coisa que tem, nós estamos indo aqui para Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, de acordo com as previsões e a programação que eu também já vi aqui, mínima de 25, máxima de 28. Então está se adequando aí mais próximo das temperaturas de Natal, né? Inclusive, diga-se de passagem, Natal tá chovendo pra caramba. E aí, meu amigo, quando chove com muita intensidade, em alguns pontos mais precários são completamente alagados, né? Até em Ponta Grossa mesmo. Em Ponta Grossa, algumas pessoas tiveram a casa e apartamento também invadido por água. Uma das pessoas que trabalhavam na minha equipe, o apartamento dela foi invadido. Ela morava no térreo e aí tinha um muro ao lado do condomínio dela, e consequentemente, devido ao volume de água, esse muro ele concentrou uma grande massa de água, não conseguiu suportar essa massa de água e consequentemente rompeu. Ela perdeu tudo, infelizmente. Já a outra, dia que choveu granizo, né? No dia que choveu granizo. Já a outra morava numa casa alugada e as pedras de granizo quebraram o telhado da casa dela. Na casa dela tinha um forro de PVC. O forro de PVC fez aquela barriga d'água, não conseguiu mais aguentar a massa de água e se rompeu. E ela perdeu muitos móveis da sala dela. Então são situações que são bem lamentáveis em relação a essas forças da natureza, mas é isso, né? Nós precisamos cada vez mais nos adaptarmos às condições climáticas, a situações que ocorrem de maneira natural, né? Mas é isso aí, olha só essa região aqui como que é bonita, pessoal. Olha só esse campo verde aqui, isso aqui é maravilhoso. E aqui nós seguimos na tranquilidade, 80 km por hora. Região bastante movimentada entre caminhões. Agora aqui a intensidade de caminhões está menor em relação a Ponta Grossa, Curitiba. Aquela rodovia de Ponta Grossa, Curitiba, conhecida como rodovia do café, né? E aí muitos caminhões, muitos acidentes também. Semana passada aconteceu um acidente com 2 caminhões, na verdade com três caminhões. E não foram eles que se chocaram entre si, foram em pontos específicos da rodovia, né? Então é complicado pra caramba, mas com atenção a gente consegue chegar devagar, né, pessoal? Outro pedágio, né? Outro pedágio aqui, fazendo aqui a tag da BV trabalhar mais uma vez. Depois só chega a cobrança lá. Aqui ainda bem, R$8, né?
motocicleta é isento, tem alguns pedágios que a motocicleta não é isenta. Lá na região do Nordeste, raramente nós vemos pedágios, e as rodovias, pelo menos as BRs, elas estão em ótimas condições, né? As RNs tiveram uma melhora agora, mas é isso aí, pessoal.